Saudações rubro-negras flageniais! Hoje vamos falar de Flamengo e Criciúma. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo! Mas sem mais delongas, vamos à informação. Flamengo e Criciúma se enfrentam neste sábado, dia 20, dito amanhã, no Mané Garrincha, em Brasília. A matéria do site Mundo Rubro Negro, autor Eric Viana, buscando se recuperar no Brasileirão após derrota para o Fortaleza, o Mengão viu o Botafogo vencer o Palmeiras e se isolar na liderança. Para não deixar que o rival alvinegro dispare, o time precisa vencer o Criciúma no sábado, dia 20, o dito amanhã, onde assistir Flamengo e Criciúma. Antes da derrota para o Fortaleza, o time ainda empatou com o Cuiabá. Ou seja, são 2 partidas sem vencer. Realmente, 2 partidas sem vencer de 6, né? De 6 pontos, só obteve 1. Quer dizer, desperdiçou, né? 5 pontos aí em possibilidades, né, de continuar à frente do Campeonato Brasileiro. Mas o saldo, na sua maioria, é positivo. O saldo dessa data FIFA foi bem positivo, quase 63% de aproveitamento. Não se distanciou, se tudo correr certo ao final dessa rodada, dessa 18ª rodada. O Flamengo ainda vai ficar a 2 pontos do líder e à frente do Palmeiras. Mas seguimos. O jogo entre Flamengo e Cuiabá acontecerá às 16 horas, horário de Brasília, no Mané Garrincha, Brasília. Mesmo com o mando flamenguista, tá? Então o mando é do Flamengo. Isso porque o Maracanã passa por troca de gramado. Para variar, troca de gramado de novo, trocando o gramado do Maracanã. Por que será, né? Muitos jogos, 2 times jogando no Maracanã é complicado, né? No caso, o Flamengo e o Fluminense. Quem não puder ver o jogo in loco, em Brasília, pode assistir no Premiere Pay-Per-View do Grupo Globo para o Brasileirão, que transmite de forma exclusiva. Então, vai ser só no Premiere. Quem quiser assistir em casa, ou já faz parte do pacote, né, do Pay-Per-View lá do Premiere, ou vai ter que pagar para poder assistir também, porque lá eles têm a venda, né, para cada jogo, tá? Então, continuando aqui. O Flamengo embarcou na tarde desta sexta-feira para Brasília, onde enfrenta neste sábado o Criciúma, às 16 horas no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time terá mudanças com o retorno dos uruguaios após a Copa América. No treino desta sexta, no Ninho do Urubu, Tite indicou o time titular com Arrascaeta e De La Cruz, formando novamente o quarteto mágico no meio de campo, ao lado de Pulgar e Gerson. Isso aí foi segundo o GE, tá, gente? Tá? Então vamos lá. Tite treinou com Ayrton Lucas e Welles e manterá a dupla como titular. A informação foi divulgada primeiro por jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Tá? Então é isso daí, gente. Vou continuar e depois eu vou falar sobre ele ter mantido esses 2 jogadores, tá bom? Então, bom, beleza. Então vamos lá. Provável escalação do Flamengo. Para essa partida, Tite terá o retorno importante dos uruguaios, né? Vina, Arrascaeta, Varela e De La Cruz, que estavam na Copa América com o Uruguai. Retornam em Flamengo e Criciúma, que é amanhã, né? No caso, o jogo. Os laterais, porém, devem seguir fora do time titular, que terá os meias iniciando, tá? Matias Vina precisa de cuidado, já que obteve 355 minutos na Copa América, sendo o uruguaio que mais atuou, ao lado de Arrascaeta, e apresenta desgaste muscular, por isso Ayrton Lucas é mantido. As boas atuações de Wesley também garantiram vaga no time.
Quem também retorna para o Flamengo e Criciúma é o atacante Everton Cebolinha, após lesão no quadril, o que é de suma importância, já que Bruno Henrique se recupera. Igor Jesus também estava lesionado, mas volta a ficar disponível depois do entorse no tornozelo antes da Copa América. Tá? Então vamos lá, provável escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Tá? Em relação ao Wesley, tá? E o Ayrton Lucas, o Wesley, no caso, ele vem jogando muito bem. E no caso, como a gente vai jogar contra o Criciúma, a gente com certeza tem um time mais forte e a gente precisa também desse lateral mais apoiador. No caso, o Varela é um excelente lateral. Por exemplo, se fosse jogar contra o Palmeiras, né? Ou outro time mais forte, o Atlético Mineiro, por exemplo, talvez o Varela seria mais importante porque ele defende melhor, ainda defende um pouco melhor, apesar do Wesley ter melhorado muito, ainda defende um pouco melhor que o Wesley. Então eu colocaria o uruguaio. Porém, o Wesley ofensivamente é muito melhor e tem muito mais qualidade técnica também, né? Então eu concordo com o Tite em deixar o Wesley como titular para essa partida. No caso do Ayrton Lucas, tá? Como aqui o GE tinha falado, o Ayrton Lucas ele tá com um desgaste muito grande, tá? Por ter jogado muitos minutos, né? Se eu não me engano, aqui eu acabei de falar agora, mas é 355 minutos, né? Na Copa América. Então, ele está sendo poupado na realidade, tá? Para essa partida. Tá? Então, assim, se ele tivesse nas melhores condições de jogo, eu entraria com ele no lugar do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas vem com um desgaste físico também. Eu acredito que seja desgaste físico, porque ele realmente tem jogado partidas muito abaixo do que ele pode fazer. Então eu entraria sim com o Vina no lugar do Ayrton Lucas, se o Vina não tivesse com esse desgaste grande físico, né? A respeito da Copa América, né? E em relação ao Fabrício Bruno, tá? Eu não entraria com ele, eu deixaria o David Luiz, né? E entrar com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz hoje, gente, é o nosso melhor zagueiro. Tecnicamente, né? Visão de jogo, passe, né? Saída de bola, flui mais tranquilamente com ele. Então, para mim, deveria entrar com ele, né? E não ficar aguardando aquele negócio do Tite, da hierarquia que a gente já vem falando há algum tempo aqui no canal, de ficar aguardando posição só pela hierarquia, porque o cara tá mais lá, tá mais tempo lá e esse tipo de coisas, né? Sendo que o Léo Ortiz, para mim, é o melhor zagueiro do Flamengo nessa temporada, tá bom? O Everton Cebolinha não tem a concorrência do Bruno Henrique, né? Que continua lesionado. Deve entrar como titular realmente, né? Apesar dessa escalação ser provável, mas eu não acredito que entre outro no lugar dele, não. Acredito que ele vai entrar realmente, né? E o restante aqui, Pedro, Gerson, né? São figurinhas carimbadas no time titular do Flamengo. Vamos falar agora da lista, né? De um todo, né? Dos relacionados. Goleiro Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves, né? Zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz, que deveria, como eu falei agora, o Léo Ortiz deveria entrar jogando, para mim. Laterais direito, Wesley e Varela. Wesley, para mim, nesse jogo, ele vai ser mais útil do que o Varela. Então, concordo com o Tite nessa escalação. Laterais esquerdos, Ayrton Lucas e Vina. Como a gente já falou,
O Vina tem esse desgaste físico, tá? Maior, por ter jogado todas as partidas aí na Copa América, praticamente. Então, o Ayrton Lucas está entrando. Mas, se o Vina tivesse, né, como eu falei agora há pouco, se o Vina tivesse em condições normais, eu entraria com o Vina. Volante, Pulgar, Igor Jesus e Everton Araújo, né? Meia, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Vitor Hugo, tá? E atacantes, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Gabigol, Carlinhos e Matheus Gonçalves. Sem dúvidas nos atacantes aqui, os melhores estão entrando em campo, que é Pedro e Cebolinha. Se tudo correr certinho, né? O Cebolinha deve ser titular, como eu já tinha falado antes, né? Falar aqui agora do... Abrir uma aspas aqui por Léo Ortiz, tá? O jogo é extremamente difícil. O Criciúma tem sido um adversário complicado, sendo fora ou dentro de casa, mas temos a volta dos selecionáveis, que são muito importantes para nós. Mesmo a gente conseguindo fazer uma grande campanha nesse tempo que eles estavam na Copa América, agora é tentar vencer com a nossa força, mesmo não sendo no Maracanã. Tenho certeza que vai estar lotado de flamenguista. No caso que ele está falando aqui é do Mané Garrincha em Brasília. Fazer um grande jogo para retomar essa confiança e poder retomar a liderança mais à frente, analisa Léo Ortiz em entrevista à Flá TV. Tá? Gente, eu vou falar agora um pouquinho de Criciúma, pouca coisa. Criciúma é o 14º colocado, com 17 pontos. Ele só não tomou, ele tem 15 jogos, ele tem 2 jogos, né? Vai fazer 2 jogos, tem 2 jogos a ver aí, né? Ele só não tomou gol em 2 jogos. Então, gente, é pra arrebentar hoje. Hoje é pra ir pra cima, é pra fazer gol, é pra fazer saldo de gol, porque talvez a gente precise disso lá na frente. É sem dó e sem piedade. Sem dó e sem piedade. Amanhã é dia de goleada. Vai estar todo mundo. Não tem mais essa desculpa da Copa América, que não era uma desculpa, era uma fatalidade, mas não tem mais como falar. Não tem esse, não tem aquele. Tá praticamente todo mundo. Só o BH que vai estar fora, tá? O resto tá todo mundo aí, então não tem essa desculpa não, tem que partir pra cima, tem que arrebentar, entendeu? Tem que fazer mais de 4 gols de diferença aí, pra gente somar bastante pontos, né? E com certeza eu faço as minhas palavras aqui do Léo Ortiz, o quarteto aí voltando vai ser crucial para a retomada do Flamengo, vai ser crucial. Com esses jogadores a gente tem tudo agora. Temos que continuar com a pegada. Temos que continuar com essa intensidade forte. Essa intensidade que fez com que o Flamengo ainda estivesse na disputa do Campeonato Brasileiro. Né? Nessa data FIFA. Porque se a intensidade for fraca, for abaixo do que está sendo, a gente não consegue. Tá? A gente não consegue mesmo. Tá? Então, agora aqui... Deixa eu só um minutinho... Eu vou colocar aqui pra gente dar uma olhada, tá? Na classificação aqui, pegar aqui os números aqui do SofaScore, tá? Olha, a classificação é o seguinte, ó. O Botafogo é o primeiro, tá? Com 36 pontos. O Palmeiras vem em segundo com 33, mas todos os dois têm 17 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos com 16 e com 16 ele tem 31. Tá? Então, o que acontece, gente? Se a gente tiver uma vitória, né, simples, tá? Uma vitória simples, tá? Com o Criciúma amanhã, obter uma vitória simples contra o Criciúma, a gente já passa o Palmeiras, tá? Então a gente já se posiciona a 1 ponto, tá? Na frente do Palmeiras, com 34 pontos. Tá? Então é o seguinte,
E lógico, depois a gente tem que secar o Botafogo, tá? A gente tem que secar o Botafogo, né? Botafogo vai jogar com quem esse final de semana? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, Botafogo Internacional também amanhã, tá? Às 18h30, né? O Flamengo joga às 16 e às 18h30 o Botafogo joga com o Internacional. Então, gente, é torcer por Internacional. Internacional ganhando. O Flamengo ainda tem um jogo a ver, né? Com o, com o Internacional, que a gente está um jogo a menos. É esse jogo que foi adiado por causa da Copa do Brasil. O Internacional teve que fazer um jogo e a gente acabou adiando nossa partida contra eles. Então é isso. É secar o Botafogo, né? E a gente, numa próxima rodada, a gente tentar fazer os 3 pontos e passar à frente e retomar, né? Retomar aonde nós não deveríamos ter saído, que era da liderança do Campeonato Brasileiro. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, a gente reforçar, né? A gente foi bem no geral nessa data. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. A gente foi bem no geral nessa data FIFA, né? Pelos desfalques que a gente teve, pelas contusões que a gente teve. A gente teve jogo que foram 9 jogadores fora. 9 jogadores fora. Foi uma coisa assim. Complicada, né? Complicada pra gente. Mas a gente conseguiu, nesses 9 jogos, a gente conseguiu fazer uma média de 63% aí de pontos. Então, assim, foi muito bom. Mas essas 2 últimas partidas, o time sentiu muito. E sentiu fisicamente, gente. O time sentiu fisicamente, tá? Porque a gente não conseguia mais fazer as mudanças necessárias nas partidas. Então, os jogadores que sobraram, né, de titulares praticamente jogavam os 90 minutos. Então, a gente não podia fazer aquela jogada de tirar 15, 20 minutinhos antes de acabar o jogo, já se preparando para a próxima partida, né? A gente poupar jogadores de uma partida para outra, né? 15, 20 minutinhos antes, aí vai somando. A somatória desses minutos faz com que tenha assim, um descanso melhor para a próxima partida, né? A gente não conseguia fazer isso porque não tinha como tirar os titulares, senão o rendimento do time caía muito. E com isso, o time no final estava já realmente bem debilitados para as partidas, né? Então, assim, agora é pensar agora em recuperar esses pontos, esses 5 pontos perdidos em casa, que geralmente a gente não perde, né? Mas que acabou acontecendo, e focar no campeonato de recuperação nosso, tá? Pra gente pegar essa liderança aí do Botafogo, passar a primeira coisa que a gente tem que fazer, o objetivo principal, passar o Palmeiras agora, né? Passar o Palmeiras agora amanhã já, né? Amanhã a gente já passando o Palmeiras, a gente já tem uma situação legal, tá? Que a gente já fica em segundo a 2 pontos do Botafogo e torcer pra ter uma derrota aí pro Internacional e pensar nas vitórias seguintes, no caso, o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Vou terminando aqui o vídeo. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial. Acione o sininho da notificação, tá? E que Deus nos guie a todo momento e que a gente possa caminhar juntos, tá? Então, até mais!